Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia. Deixa eu já fazer uma observação. Por algum motivo que eu não estou descobrindo por quê, o meu notebook de vez em quando está travando, tá? Então, eu estou torcendo para que durante a aula não esteja travando tanto e que vocês consigam me ver, né, sem travar, né? Que a qualidade da imagem já é ruim, travando ainda vai ser pior, tá? Mas vamos torcer para que não continue travando. Então, essa aqui é a aula 20 do nosso curso de Introdução à Economia, referente ao dia 12 de novembro de 2020. O aviso que a gente sempre treina, essa aqui é uma aula de conteúdo, e aí colocar o seu nome completo, que se refere à aula 20 do dia 12 de novembro, tá? Vocês têm uma semana para fazer. E eu sei que muitos de vocês estavam com saudade. Já vai ter mais uma lista de exercício no Google Drive, tá? Eu estou gravando antes as aulas, né? Hoje, especialmente, eu estou gravando no dia 10 de novembro. A nossa aula é do dia 12, né, na verdade. Então, a lista ainda não se encontra no Google Drive, mas já está pronta e eu vou disponibilizar hoje, tá? Eu só vou dar mais uma lida para ter certeza e daqui a pouco já vou estar disponibilizando, tá? São 16 questões naquele estilo que a gente combinou, né? São 5 questões para entregar e 11 questões que ficam a critério de vocês, né? São questões que são importantes para o curso, pode ser importante para as provas, mas que a entrega não é obrigatória, tá? Vamos voltar para a nossa ementa. Então, a nossa ementa, né? A gente terminou a parte de emprego e distribuição de renda na aula passada. A gente falou de distribuição de renda, a gente falou de pobreza. E agora a gente começa um novo assunto. Que novo assunto é esse? É moeda e inflação. Esse é um assunto bem interessante, tá? Especialmente no Brasil, que conviveu com muita inflação há não muito tempo atrás. Eu estou planejando fazer umas 3 aulas, tá? Eu acho que moeda e inflação vão ser 3 aulas. E finalmente, a gente está chegando na nossa reta final do nosso curso. O último assunto vai ser crescimento econômico. Crescimento econômico, eu acho que vão ser mais umas 2 aulas, tá? Ou 2 ou 3 aulas. Então, moeda, inflação e crescimento econômico devem ser 5 aulas de conteúdo, tá? Até o final do nosso curso. A lista, né? Vai ter essa lista 4 que eu vou disponibilizar hoje. E vai ter mais uma lista no final cobrindo isso daqui, moeda, inflação e crescimento econômico. Tá legal? Vão ter mais algumas aulas síncronas e finalmente a nossa segunda prova, né? Então a gente está chegando na reta final do curso. Hoje nós vamos falar sobre o sistema monetário, moeda, tá? Esse é o equivalente, quer dizer, esse é o capítulo 29 do livro do Gregory Mankiw, da 6ª edição. Como foi nas aulas passadas, o Gregory Mankiw é um livro feito para os Estados Unidos, ele vai usar o Federal Reserve, né, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E a gente tem o Banco Central do Brasil, que é o Bacen, tá legal? Então, lá é Fed, o Federal Reserve, e aqui é o Bacen. Então, a primeira coisa que a gente fala de moeda, Renan, o que é moeda? Moeda é dinheiro. Então, os economistas gostam de chamar de moeda por algum motivo, mas moeda é dinheiro. Na verdade, moeda tem um sentido um pouco maior que dinheiro, tá? A gente vai ver aqui. Pelo menos a forma que a gente pensa dinheiro. E quando a gente pensa dinheiro, a gente pensa nas cédulas, né? R$10, R$20, R$30.
A moeda tem um conceito um pouquinho mais extenso do que esse. Então, o que é dinheiro e por que ele é importante, né? Sem dinheiro, o comércio exigiria escambo, a troca de um bem ou serviço por outro. Então, imagina, primeiro, né? A primeira coisa que você que você pode imaginar com dinheiro. Por que dinheiro é importante? Imagina, dinheiro, acho que você já um dia pararam para pensar sobre isso, né? Dinheiro é um papel. Por que o papel que está lá escrito R$ 10 é mais importante ou mais caro, né, do que uma folha de papel, por exemplo, A4, ofício? Por que um papel que está lá escrito R$ 100 é mais importante do que um papel que está escrito R$ 10 e do que uma folha de papel? Não é? Então, dinheiro é um papel. Dinheiro por si só não tem valor, não é? Agora, por que o dinheiro é importante? Porque o dinheiro, sem o dinheiro, o comércio exigiria escambo. E não, o que é escambo? Escambo é a troca de, ele colocou aqui, né? A troca de bens e serviços por outro no mercado. Imagina que não existisse dinheiro e você tem o seu celular aí de R$ 1.500 e você quer vender esse celular por algum motivo. Tá? Você está com o celular, você quer vender. Agora imagina como você venderia se não existisse dinheiro. Você iria no mercado com o celular e olhar lá as mercadorias e ia falar, olha, eu troco o celular por 10 quilos de arroz, mais 20 quilos de feijão, mais uma bicicleta, mais não sei o quê. Imagina como seria diferente, como seria difícil, né? Juntar todo mundo. É o que ele fala aqui. Toda transação exigiria uma dupla coincidência de desejos. A ocorrência improvável de que uma pessoa tenha um bem que uma outra deseja. Então imagina, você pensa, eu trocaria meu celular por bens com valor parecido. Mas é muito difícil, né? Você tá com seu celular na mão, outra pessoa tem um conjunto de bens e você fala, eu quero trocar o celular por esse conjunto de bens. O que vai acontecer é que alguma pessoa vai oferecer mais ou menos do que você queira. Mas está vendo que são desejos diferentes? Pode ser que você fale, eu quero trocar meu celular num, numa moto. Você pode ter esse desejo de trocar o celular por uma moto. Mas nem sempre você vai achar uma pessoa que tem uma moto disposta a trocar no seu celular. Entendeu? Eu quero vender minha TV e quero comprar uma bicicleta dessas mais top, né? Que tem, que é aquela fininha, que eu nem sei, de alumínio, né? Aquela do pessoal que pedala profissionalmente. Mas nem sempre você vai achar uma pessoa que tem uma bicicleta dessa usada que queira trocar na sua TV. Então, com dinheiro facilita muito as trocas. Por quê? Você não troca a sua TV pela bicicleta. Você pega a sua TV, vende ela, pega um dinheiro, ou seja, tem alguém disposto a pagar aquele dinheiro que você pediu, você pega o dinheiro e aí você acha alguém disposto a vender a bicicleta naquele dinheiro, não é? Então, sem o dinheiro seria tudo mais difícil. Eu estou pensando aqui se eu falo de novo sobre o caso do Robinson Crusoe, né, que é o conto, mas não vou falar não, acho que é mais complicado. Eu acho que é mais fácil de falar na década de... Década não, né? No passado, imagina, no passado, lá na época dos romanos, até anteriormente os romanos. Era muito difícil fazer trocas, né? Fazer o escambo, né? Fazer o comércio. Por quê? Porque você tem que ter exatamente os bens que uma pessoa queria. Aí o que naquela época já começava a se usar como dinheiro era o ouro, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas só para dar um exemplo assim de que o mundo não nasceu com dinheiro. O mundo não nasceu com real, com dólar, com euro, com, com qualquer moeda. O iene, né, lá do Japão. O mundo nasceu e as pessoas faziam troca de bens e serviços. Aí um dia alguém falou, vamos usar moeda. E deu certo. E facilitou muito a vida de muita gente. A maioria das pessoas teria que gastar tempo à procura de outras pessoas para comercializar algum bem ou serviço. Um enorme desperdício de recursos. Imagina, de novo, o caso da televisão.
com uma bicicleta top, né? Uma bicicleta de quem faz o profissional, né? De quem pedala profissionalmente. Imagina você achar uma pessoa que você tem a sua TV, quer trocar uma bicicleta dessa. Imagina você perder o tempo, o recurso de ir até essa pessoa, achar ela que queira fazer a troca por uma bicicleta dessa. É um tempo grande, é um desperdício muito grande de tempo e de recurso também, né? Vai ter que ir até a pessoa, vai ter que ficar olhando no celular, vai ter que para ver quem é que faz essa troca, vai ter que descobrir de alguma forma alguém que faça essa troca. Então veja que tempo e recurso, se você perder de uma forma sem nenhum planejamento, é um desperdício. Então isso aí vai ter impactos grandes na economia, tá? Essa busca é desnecessária com o dinheiro. O conjunto de bens que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços de outras pessoas. Então é muito mais fácil você conseguir fazer essa troca por intermédio do dinheiro. Imagina aquela outra situação também. Você tem um celular e quer trocar numa moto. A moto geralmente é um bem que tem um valor muito maior do que um celular de R$ 1.500. Então, imagina que você queira trocar na moto. Você nunca vai encontrar alguém disposto a trocar. Quer dizer, nunca é difícil dizer, né? É muito difícil você encontrar alguém que esteja disposto a trocar uma moto em um celular. Concorda? Então, o que é que você faz? Agora, se você envolver o dinheiro, você pode falar, olha, eu lhe dou o celular mais tanto de dinheiro, não é? Facilita a troca, tudo bem? E evita, né, essa busca desnecessária, ou seja, você não vai ficar perguntando, você quer trocar numa moto? Você quer trocar numa moto? Você quer trocar numa moto? Não, você não faz isso. O que é que você faz? Você pega o seu celular e fala, o celular tem o preço de R$ 1.500. Acha alguém para pagar esse preço, que é muito mais fácil do que achar alguém que tem uma moto, que quer trocar com você ou pelo celular, pega o dinheiro, complementa esse dinheiro e compra a moto. Tudo bem? Então, a moeda tem tipicamente três funções. Quais são elas? Moeda, de novo. Renan, o que é moeda? Dinheiro, tá? Basicamente é dinheiro. Então, a moeda tem três funções. Quais são elas? Meio de troca. É algo que compradores dão aos vendedores quando compram bens e serviços, não é? Quando você vai vender o celular, você pega R$ 1.500, que é o valor que você conseguiu achar no celular. O dinheiro foi utilizado como um meio de troca. Você pegou o celular e trocou pelos R$ 1.500. Unidade de conta. É um padrão de medida que as pessoas usam para anunciar preços e registrar débitos. Então, quando você fala, olha, eu quero vender meu celular por R$ 1.500, é uma unidade de conta. Você pega R$ 1.500, junta mais 500 e compra uma TV nova, é uma unidade de conta. Você está vendo? O seu valor, o seu bem não é mais um celular, é um celular Xiaomi, é um celular Samsung, não, é um celular iPhone, não. O seu bem agora é R$ 1.500. Você faz a conta com esse bem, né? O meu celular vale R$ 1.500. Reserva de valor. Isso aqui quer dizer, todas essas funções aqui são extremamente importantes, mas a reserva de valor é uma função que é tipicamente da moeda. É algo que as pessoas podem usar para transferir poder de compra do presente para o futuro. Então imagina aquele exemplo que eu falei lá no início da aula. Você chegou com o celular no mercado e pegou 40 quilos de arroz, 50 quilos de feijão, 30 quilos de outra coisa, de cuscuz, por exemplo, 10 quilos de açúcar. Você pegou aquele celular e trocou numa cesta de bens, né? Agora veja que todos esses bens aí são perecíveis, não é? Então é difícil você conseguir fazer a troca para uma troca futura. Por exemplo, a bicicleta também. Você troca na bicicleta, mas você fica pensando, mas eu não queria gastar agora. Eu queria gastar esse valor depois. Mas quando você pega a bicicleta, tem a depreciação da bicicleta, não tem? Então, a moeda porque, na verdade, a moeda é um bem, tá? Mas a gente não, para não confundir vocês, eu não queria falar exatamente bem. Então, a moeda é uma coisa que você tem que você pode reservar o valor dela. O que é isso? Você pode pegar o seu celular e falar, vou
trocar ele por R$ 1.500, né? Você vende o celular por R$ 1.500, você pega os R$ 1.500, você pode guardar ali embaixo da sua cama, pode colocar no banco e pode só gastar esse valor daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, é com você, não é? Então é reserva de valor. E veja que a moeda até tem uma depreciação, que é a inflação, tá? Que você pode corrigir e investir nesse valor, né? Mas é uma reserva que é muito mais segura, né, de você utilizar no futuro, deprecia menos. Por exemplo, se você comprar uma bicicleta e colocar ela parada na sua casa, mesmo que você não use, daqui a 3 anos ela vai ter um outro valor, não é? Então, tipos de moeda. Geralmente, bom, deixa eu falar assim, é porque assim, deixa eu falar geralmente. Vamos falar assim, 99% dos casos, existem dois tipos de moedas. Quais são elas? A moeda mercadoria. O que é isso, moeda mercadoria? Ela assume a forma de uma mercadoria com valor intrínseco. Exemplos, moedas de ouro e cigarro em campos de prisioneiros de guerra. Eu já dei esse exemplo, né? Lá na época de Roma, até depois também, antes dos anos 1500, quer dizer, na verdade, até recentemente, até 1900, mais ou menos, 1930, a moeda típica era o ouro. Você fazia suas contas com ouro. Era tudo lastreado em ouro, basicamente, tá? Resumindo assim, tá? Então, mas veja que o ouro tem um valor intrínseco, né? É uma mercadoria o ouro. O ouro não é uma coisa, por exemplo, qual o valor que você daria para uma nota de R$ 10 se o governo mudasse a moeda? Deixa eu dar um exemplo mais claro ainda. É que vocês não pegaram essa fase, tá? Eu lembro bem vagamente, mas eu ainda lembro. Em 94, teve a mudança no Brasil do cruzeiro para o real, não foi? Antes de 94, a moeda no Brasil era o cruzeiro, e depois de 94 passou a ser o real. Veja que se você tinha 1.000 cruzeiros e não fez a troca pelo real no tempo que tinha, depois que você perdeu essa troca, qual é o valor que você dá para 1.000 cruzeiros? É muito, muito menor do que o que você daria trocando pelo real, não é? Por quê? Porque aquele papel ali, 1.000 cruzeiros, não tem valor por ele. Ele tinha um valor porque o governo forçava esse valor, não é? Tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Veja que a diferença do cruzeiro para o ouro. O ouro, ele tem um valor grande já. E o pessoal utilizava como um meio de troca. Não é uma moeda, que nem hoje. Não é um papel, não é o dólar, não é um real, que não tem valor nenhum, a não ser que o governo force o valor. O ouro, por si só, já tem valor. Tudo bem? É isso que eu quero dizer. Que são essas moedas mercadoria. Isso aqui é um exemplo bem interessante até, tá? Cigarros em campos de prisioneiro de guerra. Hoje em dia, a gente até vê muito em seriado, filme, e pode ser que realmente aconteça, eu não tenho experiência, mas acredito que aconteça, é cigarro dentro de presídio. O pessoal usa o cigarro como uma moeda. Ou seja, você troca alguma coisa por outra utilizando um cigarro, utilizando ouro. Em Roma, você comprava uma casa utilizando o quê? Moedas de ouro. Há pouco tempo atrás, você comprava alguma coisa utilizando moedas de ouro. Então, tá vendo que essa moeda mercadoria, ela tem dois valores ali. Tem um valor de meio de troca, de trocar uma coisa por outra, e tem o próprio valor daquele bem ali. Tudo bem? O outro tipo de moeda é a moeda de curso forçado. Essa é a moeda sem valor intrínseco, que é usada como moeda por decreto governamental. Exemplo, o dólar norte-americano, o real. Aquele papel ali dizendo R$ 100, ele não tem valor nenhum. Valor por si só. A não ser que o governo fale que ali vale R$ 100 e que force as pessoas a aceitarem aquele papel ali como R$ 100. Tudo bem? Imagina a seguinte situação. Foi criado essa nota nova, né? Que eu ainda nem vi, na verdade.
que é a nota de R$ 200, né? Imagine que você pegasse uma nota dessa há 5 anos atrás. A mesma nota, sei lá, por algum motivo você foi teletransportado para o passado e tinha uma nota de R$ 200 há 5 anos atrás. Ela não valia nada. Você ia mostrar no comércio, o pessoal ia dar risada e falar, não, isso aqui não vale nada, não é? A nota de R$ 200 só vale hoje R$ 200 porque o governo falou que forçou. Pessoal, aceita essa nota como R$ 200. Então, essa aqui é a moeda de curso forçado. Mas observe a diferença, tá? O ouro, por exemplo, ele tem um valor. É um bem que tem um valor alto já. É um bem que, em qualquer momento do tempo que você tiver, se você tiver ouro, ele vai ter um valor, não é? A nota de R$ 200, não. Só começou a ter valor agora. A nota de R$ 100, não. Só começou a ter valor depois que o governo falou que aquele papelzinho ali vale R$ 100. Tudo bem? Por que eu falei 99% dos casos? Porque eu tenho um caso muito especial hoje em dia, muito especial, que é a criptomoeda, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, né? A criptomoeda foi criada em 2009 por um rapaz aí de computação e ela é um caso muito especial, tá? Ela nem é uma moeda mercadoria, porque não é um bem, né? Não tem valor. E também não é uma moeda de curso forçado. Não tem um governo falando que a criptomoeda vale tantos reais, tantos dólares e por aí vai. A criptomoeda é um negócio muito de hoje em dia, é um fenômeno muito atual e por algum motivo foi criado o valor por aquilo, tá? Então é por isso só que eu deixei esse lembrete aí, que isso é em 99% dos casos, tá? Se der tempo, eu ainda vou falar um pouquinho mais de criptomoeda mais tarde, tá? Beleza. A oferta de moeda. A oferta de moeda ou estoque de moeda é a quantidade de moeda disponível na economia. Então, a oferta de moeda é a quantidade de moeda que está na economia. Quais bens devem ser considerados parte da oferta de moeda? Tem dois candidatos. Moeda corrente. Moeda corrente é realmente o dinheiro, tá? As notas e moedas de metal que estão nas mãos do público, não bancário. Ou seja, os R$ 10 que estão na sua carteira é moeda corrente. Os R$ 50 que você utiliza quando vai na padaria e não quer usar um cartão de débito ou crédito é uma moeda corrente. Os 25 centavos que está na sua mão é uma moeda corrente, tá? Dinheiro é isso, tá? Dinheiro é moeda corrente. 25 centavos, R$ 100, R$ 50, a nota de 10, a nota de 5 é moeda corrente. Agora você pode se perguntar, Renan, eu não tenho uns R$ 10 aqui comigo agora na minha carteira, mas eu vou lá no meu banco e tá lá escrito 50. Se você for no cash, apertar lá 50, vai sair uma nota de R$ 50, não vai? Tudo bem. Mas até o momento que você não tem essa moeda na mão, tem esses R$ 50 lá no seu banco, no depósito do seu banco, né? Isso aqui é o depósito à vista. É os saldos em conta corrente que os depositantes podem sacar mediante, isso aqui é mais antigo, a remissão de um cheque. É o saldo em conta corrente, tá? Pensa assim. Esquece essa emissão de cheque aqui, que é para não complicar. Então, os R$ 50 que você tem no seu banco, ele não é moeda corrente, tudo bem? Ele não é dinheiro, ele não está na sua mão, é isso que quer dizer. Mas ele é um depósito à vista. Ou seja, se você for hoje no cash, aperta lá 50, vai sair. Se você for num site e comprar uma mercadoria que vale R$ 50, que o preço é R$ 50, e você utilizar o débito, vai pagar. Se você gerar um boleto e pagar esse boleto, vai pagar. Então, ele não é moeda em dinheiro, mas ele é tão equivalente quanto, não é? Ele é tão próximo quanto a moeda corrente. Eu vou distinguir aqui como ele fez, mas o que é importante é isso daqui, tá? Daqui a pouco a gente chega nisso daqui. Medidas do estoque de moeda da economia norte-americana. Então, M1 é a moeda, depósitos à vista, cheques de viagem e outros depósitos verificáveis. Então, M1 é moeda, é R$ 50, a nota de R$ 50, a nota de R$ 100, a moedinha de 25 centavos, a moeda de 50 centavos, a moeda de R$ 1,
a nota de R$ 100, a nota de R$ 200, tudo isso daqui é M1, tá? Moeda e depósitos à vista. Isso daqui, nos Estados Unidos, é o equivalente a 2,3 trilhões de dólares. Agora, olha só, tudo que consta em M1, mais depósito na poupança, pequenos depósitos a prazo, fundos mútuos no mercado monetário e algumas categorias de menor porte, chamado de M2, que é 9,9 trilhões de dólares, ou seja, um saldo muito maior. Tá? Então, M1 inclui, além da moeda, depósito à vista, cheque de viagem e outros depósitos verificáveis. A distinção entre M1 e M2 muitas vezes não será importante quando tratarmos de estoque de moeda nesse curso, tá? Então, para a gente, moeda vai ser isso daqui, vai ser a nota que você está na mão, os R$ 50, vai ser os R$ 100 que você está depositado no seu banco. Isso daqui é a nossa oferta de moeda, tudo bem? Bancos centrais e política monetária. Banco Central. O que é um Banco Central? É uma instituição que supervisiona o sistema bancário e regula a quantidade de moeda na economia. E o que é política monetária? É o estabelecimento da oferta de moeda pelos formuladores de políticas do Banco Central. Nos Estados Unidos é o Fed, o Banco Central de lá. No Brasil, como eu mostrei no início da aula, é o Bacen, o Banco Central do Brasil, tá? O Bacen é o Banco Central do Brasil, que é o responsável por fazer no Brasil a política monetária. Tem duas coisas que o governo pode fazer numa economia, tá? Basicamente duas coisas. É a política monetária, que envolve moeda, e a política fiscal, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque esse não é o objetivo nem da aula de hoje e nem para falar no nosso curso, mas isso são políticas extremamente importantes e a monetária também, tá? Atualmente, na pandemia, tem se falado muito da política monetária. A gente tem sido até bem agressivo com relação à política monetária. Na minha opinião, até tem sido bem utilizada a política monetária no Brasil, tá? Ainda mais agora durante a pandemia. E o que é a política monetária? É o estabelecimento da oferta de moeda pelos formuladores de política do Banco Central. Isso aqui é sobre o Fed, eu não vou falar. Reservas bancárias. Em um sistema bancário de reservas fracionários, os bancos mantêm uma fração dos depósitos como reservas e usam o resto para fazer empréstimos. O Fed, o Banco Central, estabelece o recolhimento compulsório, regulamento sobre o montante mínimo de reservas que os bancos devem segurar contra depósitos. Se quiserem, os bancos poderão reter mais do que o valor mínimo estipulado. O que é isso? Isso aqui é um conceito bem interessante, bem importante. É chamado de compulsório. Deixa eu explicar isso para vocês, o que é o compulsório. Imagina que você abriu sua conta no banco, você abriu sua carteira e tem R$ 100 na sua carteira, moeda, né? R$ 100 o papel. Aí você fala, eu não quero mais ter R$ 100 na minha carteira, eu quero ter no banco R$ 100. Você pega os R$ 100, vai até um caixa, deposita lá no caixa e vai sair lá na seu... Você perde os R$ 100, né? A nota fica lá com o banco. E quando você abre lá o site do banco, vai no cash, vai estar lá, R$ 100, né? Um depósito. Agora tem uma coisa que muita gente não sabe, na verdade, é que o banco não precisa ter os seus R$ 100 guardado, tá? Isso aqui é chamado reservas fracionárias. Em geral, praticamente todo caso, ele vai ter uma parte dos seus R$ 100 guardado. E outra parte ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode emprestar, ele pode investir e tudo isso mais. Renan, mas isso não é uma loucura? Ou seja, se eu for no banco e tentar sacar os R$ 100, eu não consigo sacar os R$ 100? Você consegue. Mas observe que, imagina, todo mundo coloca dinheiro no Banco do Brasil, mas não é todo mundo que vai tirar todo o dinheiro que está no Banco do Brasil, não é? Então, existe uma certa probabilidade de que o Banco do Brasil que todo mundo não vai tirar aquele dinheiro no Banco do Brasil nesse momento.
Uma parte vai tirar hoje, outra parte não vai tirar, outra parte nunca vai tirar só bem distante de hoje. Tudo bem? Então, existe uma certa forma razoável de conseguir fazer esses empréstimos, tá? Isso aqui é um tipo de sistema que funciona praticamente no mundo inteiro, o compulsório, tá? Então, mas a ideia é essa: dos R$ 100 que você colocar no banco, só uma parte desse dinheiro o banco realmente vai reter em papel moeda, tá? Em, em dinheiro. Outra parte, o banco vai emprestar, vai fazer o que ele quiser fazer. Eu até separei aqui alguns sites. Deixa eu só afastar isso daqui que aparece para mim do aplicativo Zoom. Para vocês não aparece. Tá. Deixa eu primeiro falar do compulsório nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, por lei, é lei, tá? Compulsório geralmente é lei. Definiu entre 7% e 22%. Ou seja, nos Estados Unidos, se a pessoa pegar US$ 100 e depositar no banco, entre US$ 7 a US$ 22 realmente fica no banco. O resto o banco faz o que ele quiser, empresta, investe, ele faz outras atividades. No Brasil, a gente é muito mais conservador nesse sentido. Aqui no início de março, o compulsório caiu de 31% para 25%. Ou seja, dos R$ 100 que você depositava no banco, o banco era obrigado a ter R$ 31 em papel moeda no banco. E a partir do dia 16 de março, esse valor caiu para 25%. Ou seja, dos R$ 100 e R$ 25 realmente estavam no banco. Tudo bem? Renan, mas isso não é uma loucura? Caramba, eu pensava que os R$ 100 que eu tinha estava lá no banco. Realmente é um sistema que é utilizado no mundo inteiro, tem dado muito certo. E veja também que o banco ele serve como um mediador, tá? Entre gente que quer pegar dinheiro emprestado. Quando você quer pegar dinheiro emprestado, a primeira coisa que você faz é o quê? Vou no banco para ver se ele tem dinheiro para me emprestar. Tudo bem? Então, usando alguns modelos de probabilidade, em geral, muito em geral, o banco não vai falir. O banco vai continuar cumprindo todos os saques que as pessoas fazem, tá? Esse é o sistema utilizado, poderia ser outro sistema? Poderia ser outro sistema. Mas é o sistema que é utilizado praticamente no mundo inteiro. A razão de reserva R é a fração dos depósitos que os bancos mantêm como reserva. Reservas totais como percentual do total de depósitos. Então a gente viu lá no Brasil, no começo de março era 25%, desculpa. E nos Estados Unidos estava variando, né, de 22 a 31%. Então esse aqui é um exemplo, então pega um banco qualquer e imagina que você pegou R$ 100 e depositou no banco, tá? Isso aqui é uma tabelinha bem simples de contabilidade. Toda empresa, vocês um dia podem ver isso, mesmo sendo da turma de engenharia e não da de economia, toda empresa tem os ativos e os passivos. Tá? O que são os ativos? São os ativos da empresa. Ou seja, eu não sei nem explicar, na verdade. Os ativos são coisas que a empresa tem que tem valor. Tá? Imagina, se você tem um dinheiro para receber, esse aqui é um ativo, você vai receber dinheiro. Tá? E o que é passivo? Passivo geralmente é a dívida da empresa. Tá? Se você tem um dinheiro a pagar, você pegou uma mercadoria com seu fornecedor e vai pagar ela no próximo mês, você vai ter um passivo. Vai pagar R$ 1.000 no próximo mês, você vai ter um passivo de R$ 1.000. O contrário, se o cliente comprou com você e vai pagar R$ 1.000 só no próximo mês, você vai ter um ativo de R$ 1.000, tá? Mas não se preocupa muito com isso aqui, não. Então, bora lá. Você pegou R$ 100 Você abriu sua conta no banco e depositou R$ 100 para o banco, né? Então, R$ 100 é um depósito, o seu depósito é um passivo do banco. Você pegou aquela moeda, entregou para o banco e aparece lá no banco como passivo, não é? O banco um dia vai ter que te pagar esses R$ 100.
Só que o banco, como a gente falou, ele não fica com esse dinheiro todo no caixa parado. Então aqui ele pegou R$ 10 como reserva, ou seja, ele tem lá realmente R$ 10 na reserva dele, e os outros R$ 90 ele emprestou. Ele voltou para o mercado e emprestou esse dinheiro. Então, é um ativo dele, né? R$ 10 é um ativo que ele tem lá, e R$ 90 é o ativo que vai voltar um dia para o banco, tudo bem? É um balanço bem simples de um banco aqui, tá? Então, nesse exemplo, observe qual foi a reserva. R$ 100 foi o que você depositou, mas R$ 10 foi o que realmente o banco precisa ficar, que o banco ficou. Então, 10 sobre 100, o banco ficou com 10% do seu dinheiro. Os bancos e a oferta de moeda, um exemplo. Então, suponha que R$ 100 de moeda esteja em circulação. Para determinar o impacto dos bancos na oferta de dinheiro, calcula-se a oferta de dinheiro em 3 casos diferentes. Sem sistema bancário, primeiro cenário. No segundo cenário, 100% da reserva do sistema bancário. Os bancos detêm 100% dos depósitos como reserva, mas não fazem empréstimo. E o terceiro cenário, que é o que a gente estava falando nesses slides agora, é o sistema bancário de reservas fracionárias. Então, primeiro caso, não tem sistema bancário, não existe banco, tá? Então, o povo tem os R$ 100 como moeda. Esquece, povo, pensa em você, tá? Você tem R$ 100, você tem uma nota de R$ 100. Se não existir sistema bancário, qual é a oferta de moeda? É R$ 100, não é? Você tem aqueles R$ 100 lá. Segundo caso, o banco retém 100% da reserva do sistema bancário. Ou seja, você depositou R$ 100 no banco, mas o banco não empresta nada disso. Ele pega aqueles R$ 100 seu e coloca em algum lugar lá no banco. Então, vai continuar os R$ 100, concorda? Agora, como reserva de ativo do banco. Então, esse R$ 100 está circulando na economia? Não, está lá paradinho, não é? Está lá no caixa do banco, o banco não pode emprestar, o banco não pode fazer nada com ele, porque ele tá segurando 100% da reserva. Então, em moeda, dinheiro, é zero. Mas em depósitos à vista, é R$ 100, não é? Que você depositou no banco. Então, qual é a oferta de moeda? É R$ 100. Tudo bem? Quanto de moeda você pode utilizar no mercado? R$ 100. Tudo bem? Então, em 100% da reserva do sistema bancário, os bancos não afetam o tamanho da oferta de moeda. A oferta de moeda sem banco era R$ 100, aquela nota de 100. E agora com o banco, mas o banco retendo, guardando tudo que você depositar, a oferta continua R$ 100. Finalmente, o caso 3, que é o caso adotado no mundo inteiro praticamente, o sistema bancário de reservas fracionárias, então suponha que R é igual a 10%, ou seja, o banco pega os seus R$ 100, mas mantém como dinheiro mesmo guardado no banco R$ 10. Os outros R$ 90 ele empresta de volta para o mercado, não é? Empresta para uma outra pessoa, empresta para uma outra empresa. Então veja só, você tem um depósito no banco, não é? De R$ 100. Então seus R$ 100 continua lá. Mas veja que o banco daqueles 100, ele só segurou 10 no banco e 90 ele jogou de volta no mercado. Está de volta circulando. Então, além dos seus R$ 100 que você pode utilizar para comprar bens e mercadorias, esses 90 que voltou de empréstimo para a população, ele também pode ser utilizado para comprar bens e mercadorias. Pensa assim, você foi lá no banco, depositou R$ 100, o banco daqueles 100 pegou R$ 10 e guardou realmente no banco, os outros 90 me emprestou para o Reinan. O Reinan pegou os R$ 90 do banco e comprou alguma coisa de R$ 90. Mas veja que eu comprei alguma coisa de R$ 90 e você pode comprar alguma coisa de R$ 100. Então, no final, aqueles R$ 100, na verdade, virou R$ 190 de oferta de moeda. Agora tem R$ 190 que você pode comprar bens e serviços. Entendeu o que eu estou falando? Veja que é um conceito bem, bem delicado, tá? Mas é simples. Pense assim, o que você pode comprar de bens e serviços, não é? Quando você deposita R$ 100 no banco,
você pode comprar R$ 100 de bens e serviços. Se você cortar o cabelo, você pode pagar no débito, você pode ir no cash, tirar os R$ 100 e comprar e almoçar bem, muito bem. Você pode gastar os R$ 100. Tem R$ 100 que você pode utilizar para comprar bens e serviços. Agora, o banco só guardou os 10. Os outros 90, ele emprestou por Renan. Ele me emprestou. Então, com esses outros 90, eu também posso comprar bens e serviços, não é? Então, qual é a oferta de moeda? É os 100 mais os 90. O banco segurou 10 ali, não é? Tudo bem. Então, a oferta de moeda agora é 190. Concorda? Por que a oferta de dinheiro de repente cresce? Quando os bancos fazem empréstimos, eles criam dinheiro. O mutuário é o que recebe dinheiro, não é isso? Isso. O mutuário recebe R$ 90 em moeda. Lembra o exemplo? Eu recebi R$ 90. Um ativo contabilizado na oferta de dinheiro, não é? Eu não posso comprar bens e serviços com esses R$ 90? Posso. R$ 90 em novas dívidas, um passivo que não tem um efeito compensatório sobre a oferta de dinheiro. Um sistema bancário de reservas fracionárias, ele cria dinheiro, mas não riqueza, tá? É importante falar sobre isso daqui. Quando o governo, quando você depositou R$ 100 no banco e o banco me emprestou R$ 90, tem R$ 190 para comprar bens e mercadorias. Mas isso não significa que vai ter mais bens e mercadorias. Só vai ter mais dinheiro para comprar bens e mercadorias. O sistema bancário, ele cria dinheiro, tudo bem? Mas não riqueza. Não é o sistema bancário que vai aumentar o PIB da economia, tudo bem? Que vai aumentar a produção de bens e serviços da economia, tudo bem? Melhor dizendo, tá? Mas ele cria dinheiro. Veja que aqueles R$ 100 que antes era R$ 100, ou seja, você poderia gastar só R$ 100, quando você depositou e o banco me emprestou 90, virou R$ 190. Agora imagina ainda uma outra situação. Imagina você foi lá, depositou R$ 100, não é? O banco guardou 10, me emprestou para o Renan 90. O Renan, eu cheguei em outro banco e depositei 90. Se o banco segurar 10%, dos 90 que eu depositei, o banco só segura R$ 9, não é? 10% de 90. E R$ 81 ele empresta para outra pessoa. Tudo bem? Para o João. O João pode ir em outro banco ou no mesmo banco depositar os R$ 81 dele. 10% fica no banco e o banco empresta de novo R$ 72,90 para outra pessoa. E por aí vai. Então veja que aqueles R$ 100 que você depositou no banco, R$ 90 eu peguei e depositei em outro banco. Uma pessoa pegou e depositou 81, outra pessoa pegou e depositou 72,90. Se você fizer essa conta aqui infinito, no final vai dar R$ 1.000, tá? Eu não vou fazer essa conta não, mas é matemática simples isso daqui. Mas no final vai dar R$ 1.000, tudo bem? Então, neste exemplo, R$ 100 das reservas geraram R$ 1.000 de moeda. Veja que é R$ 1.000 para comprar bens e mercadorias. Tudo bem? Aqueles R$ 100 que você tinha lá, que você poderia comprar bens e mercadorias, quando você depositou, outra pessoa pegou emprestado, outra pessoa pegou emprestado e por aí vai. Agora todo mundo somado vai ter R$ 1.000 para comprar bens e mercadorias. Tudo bem? De novo, né? O banco não cria riqueza, não é que vai aumentar o número de bens e mercadorias, tá? A produção. Que vai aumentar, o que o banco faz é criar moeda, é criar dinheiro. Tudo bem? Disso tudo, o que a gente fala, na verdade, é multiplicador da moeda. O que é isso? É a quantidade de moeda que o sistema bancário gera com cada dólar de suas reservas, com cada real de suas reservas. O multiplicador da moeda é igual a 1 sobre R. Então, no nosso exemplo, o R foi de 10%. O multiplicador da moeda é 1 sobre 10%, que é 0,1, que vai dar 10. Então, R$ 100 de reserva criaram R$ 1.000 de dinheiro. Tudo bem? Isso é chamado multiplicador de moeda. Se o número fosse 20%, então seria 1 sobre 20%, que daria 5. Se o número aqui fosse 100%, seria 1 sobre 1, que daria 1. Se fosse 50%, seria 1 sobre 50%, né, que é 0,5, que daria 2. Tudo bem?
Os bancos, então, um exemplo, né? Os bancos e a oferta de moeda. Aqui, por exemplo, né? Exemplo, Estados Unidos. Então, é 1 sobre a taxa que você colocar. A taxa deles varia, né? No Brasil, era 1 sobre 31%, caiu para 1 sobre 25% no dia 16 de março. Então, o multiplicador bancário foi de 4, ou seja, cada R$ 100 que você depositar no banco, pode gerar até R$ 400 de oferta monetária, tá? Exemplo, ao limpar seu apartamento, você olha debaixo da almofada do sofá e encontra uma nota de R$ 50. E um taco meio comido, né? Uma comida aqui, né? Que taco é muito famoso no México, né? Nos Estados Unidos. No Brasil, acho que até está chegando agora mais no Nordeste. Mas pensa no... Encontrou um hambúrguer meio comido. O Monkey também gosta de brincar. Você deposita a nota em sua conta corrente, tá? Você pegou aqueles R$ 50 que você achou e depositou na sua nota, e depositou na sua conta corrente. A reserva do Bacen é de 20% dos depósitos, ou seja, o compulsório é 20% dos depósitos. A cada R$ 100 que você coloca no banco, o banco é obrigado a segurar R$ 20 como reserva. Que valor máximo a oferta de moeda pode oferecer? Que valor mínimo a oferta de moeda pode oferecer? Então vamos lá. R não é 20%, 20% é o quê? 0,2. Se você pegar 1 e dividir por 0,2, vai dar 5. Então, o aumento máximo possível em depósito é 5 vezes 50, 250. Mas a oferta monetária também inclui moeda, que cai R$ 50. Assim, o aumento máximo da oferta de moeda é R$ 200. O que ele quer falar aqui é o seguinte. Quando você achou aquela nota de R$ 50 lá no seu sofá, quanto de moeda você poderia comprar em bens e serviços? A população poderia comprar R$ 50, não é? É só aquela sua nota ali. Mas quando você coloca no banco, esse banco pode emprestar uma parte desse dinheiro, outra pessoa vai pegar e pode colocar em outro banco e por aí vai, não é? Então, aqueles R$ 50 seu pode virar 250 de oferta de moeda. Mas qual foi o ganho líquido? Ou seja, ganho não, né? Qual foi a criação de moeda líquida? Foi de 50 para 250. Então, a oferta monetária aumentou em R$ 200. Tudo bem? Agora, se você deposita R$ 50 em sua conta, que valor máximo? 200, né? E qual é o valor mínimo? Zero. Por quê? Se você pegou aqueles R$ 50, colocou no banco, e, por exemplo, se o banco segurou aqueles R$ 50, não emprestou, então antes toda a população poderia comprar de bens e serviços R$ 50, né? Que é aquela sua nota de R$ 50. Agora continua os R$ 50, porque o banco não emprestou o dinheiro. Então o aumento de oferta de moeda é zero. Eu não sei por que ele fala em tantos detalhes aqui, o balanço patrimonial mais realista, mas vamos passar isso aqui mais rapidamente, tá? O que eu acho que é interessante a gente falar aqui é de alavancagem. O que é alavancagem em um banco? É o uso de fundos emprestados para complementar os fundos existentes para fins de investimento. Deixa eu falar melhor. Tá. Então, esse aqui é um exemplo um pouquinho mais complexo da contabilidade de um banco, tá? Na verdade, eu não sei por que ele botou capital aqui como passivo. Que eu acho que, em geral, no balanço, em contabilidade, isso aqui é patrimônio líquido, tá? Mas tudo bem. Talvez seja o sistema americano, eu não sei. Mas vamos pegar esse exemplo aqui. O que isso aqui quer dizer? Então, imagina que o banco fez várias operações. O banco pegou aqueles R$ 50. Desculpa, o banco tinha R$ 50 já lá. R$ 800 ele pegou com a população em depósito, ou seja, a população depositou no banco R$ 800, pegou uma dívida de R$ 150 com alguém, que vai ter que pagar depois, e nesses ativos, R$ 200 ele segurou como reserva, ou seja, dinheiro no banco, R$ 700 ele emprestou para outras pessoas, para outras empresas, e R$ 100 ele comprou de títulos públicos, tá? O que é importante aqui é o seguinte: veja que quanto de dinheiro é realmente do banco.
o banco tem uma dívida aqui, ó, R$ 800 e R$ 150, não é? Dívida com a população de R$ 800, população e empresas também, né? E dívida de pegar dinheiro emprestado com alguém. Então, de dinheiro do banco mesmo é o quê? Só R$ 50 que é capital. Agora veja que desses R$ 50 aqui, veja quanto de ativo o banco tem. O banco tem R$ 200 lá guardado, R$ 700 emprestado, R$ 100 em títulos públicos. Então veja que aquele R$ 50 só que o banco tem de verdade, ele está emprestando, ele tem, ele aumentou o capital dele em R$ 1.000 de ativos. 200 mais 700 mais 100, R$ 1.000 de ativos. Então, a razão dos ativos para o capital bancário, o grau de alavancagem é a razão dos ativos para o capital bancário. Nesse exemplo, o grau de alavancagem foi quanto? 1.000 dividido por 50 foi de 20. Qual a interpretação? R$ 20 que o banco tem de ativo, somente um é dos proprietários do banco, é capital. Os outros R$ 19 são financiados com dinheiro emprestado, tanto em forma de depósito, que gente que depositou no banco, como em dívida do banco. Tudo bem? Isso aqui acontece muito, tá? Isso aqui, na verdade, é um indicador que as pessoas utilizam, que é a alavancagem. E também você pode utilizar essa alavancagem também como pessoa física mesmo. Imagina que você está trabalhando, está ganhando R$ 1.500 por mês, vamos supor, e pegou um empréstimo de R$ 10.000. Você está fazendo uma alavancagem. Você pode gastar agora R$ 10.000, mas você tem R$ 10.000? Não, você só ganha 1.500 por mês, não é? Então, mesmo você pode agora investir, gastar R$ 10.000, um valor muito maior do que você tem. Eu não vou entrar em detalhes nisso daqui, eu vou passar rapidamente esse slide, mas o que é principal é isso daqui. A alavancagem amplifica lucros e perdas. Veja, se você pegou R$ 10.000 emprestado, vamos supor, você pegou R$ 10.000 emprestado para começar a criar galinha, vamos supor. Você tem lá um galinheiro, né? Compra as galinhas, produz os ovos, você espera crescer e vende a carne da galinha, não é? Então eu estou pensando exatamente em galinheiro porque meu irmão pegou um dinheiro parecido com esse para fazer isso, na verdade. Aí eu lembrei agora. Legal. Então você se alavancou, né? Você pegou esse dinheiro emprestado, começou a criar a galinha para vender os ovos e depois a carne da galinha, o frango, né? Veja que esse negócio pode dar certo, pode dar errado. Se der certo, você com essa alavancagem você amplifica os lucros. É muito mais fácil você fazer esse investimento com R$ 10.000 do que com R$ 1.500, não é? Se você só investir em 1.500, você vai ter um lucro, você pode ter um lucro tanto ou um prejuízo de tanto. Mas se você investir R$ 10.000, vai ter um lucro muito maior ou um prejuízo muito maior. Então a alavancagem amplifica lucros e perdas. Tudo bem? Isso daqui é muito interessante, tá? É a crise de 2008. Então, talvez a aula de hoje dure mais um pouquinho do que eu estava esperando, tá? Mas eu queria falar disso aqui com vocês, porque é um exemplo real, né? Acho que vocês viram bastante no noticiário em 2008 e é bem interessante. Então, a alavancagem e a crise financeira. Na crise financeira, Renan, e por que que a gente está falando sobre isso, tá? Primeiro, né? Isso aqui mostra como a oferta, como a moeda é importante na economia e como pode até ser geradas crises por causa da moeda, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre corrida bancária. Legal. Então, na crise financeira de 2008, 2009, não, o que foi a crise financeira de 2008, 2009? Eu até esqueci. Eu tinha aberto o site e não coloquei. Então, lembram, né? Crise de 2008 foi uma crise que se iniciou nos Estados Unidos e pegou o mundo inteiro, né? Porque os Estados Unidos negociam com o mundo inteiro. E ela foi chamada crise dos subprimes.
Não, o que é esse subprime aí? Então, subprime é o seguinte: nos Estados Unidos começou a acontecer, eu acho que até hoje acontece bastante, tá? De muita gente que não tinha crédito, ou melhor dizendo, que não tinha perfil de pegar um crédito maior, eles estavam conseguindo pegar um crédito maior. O que eu quero dizer com isso? Imagina, se você tem R$ 1.500 de renda por mês, por exemplo, se você for no banco e falar, banco, me empresta R$ 1 milhão, o banco vai falar não. Por quê? Porque é um risco muito grande do banco de você não pagar essa dívida, não é? Tudo bem. O subprime, essa crise aí se iniciou por quê? Porque as pessoas estavam indo no banco e mesmo sem condição de pegar um valor maior, os bancos estavam emprestando para essa pessoa. Lembra, quando o banco está emprestando para essa pessoa, ele está criando moeda, não é? Só que isso virou uma bolha. O que isso quer dizer? A pessoa pegava o dinheiro emprestado, comprava a coisa, depois fazia uma hipoteca, que é um outro empréstimo, depois fazia um outro empréstimo, outro empréstimo, outro empréstimo, e no final não pagava nada, ou pagava muito menos. Deixa eu dar um exemplo bem claro disso, tá? Imagina que você, o americano lá, né? O americano foi lá comprar a casa dele de US$ 200 mil, foi no banco, falou, banco, me empresta US$ 150 mil. Então o banco fala, tudo bem, toma os US$ 150 mil e compra a sua casa. O cara foi lá, mesmo talvez sem ter renda suficiente para conseguir pagar esse empréstimo, ele compra a casa. Aí ele tá lá se esforçando, pagando a casa, trabalhando muito, não sei o que, não sei o que. Se apertou por algum motivo, para não perder a casa, o que é que ele faz? Pega um empréstimo sobre a casa e dá a casa como garantia. O que é isso? Uma hipoteca. Tudo bem? Então ele vai num outro banco e fala: Banco, você me empresta US$ 80 mil, US$ 80 mil. Aí eu tenho essa renda tal, eu tenho uma casa avaliada em US$ 200 mil. Se eu não pagar, você pega a casa de volta. Aí o banco fala: tudo bem, toma US$ 80 mil. O cara pega US$ 80 mil, veja que ele já estava devendo US$ 100 mil para um banco e agora está pegando mais US$ 80 mil. Vamos supor ainda que ele passa por uma terceira crise. Ele perdeu o emprego, se apertou muito, não quer perder a casa, não sei o que, vai em um outro banco e fala: banco, eu perdi o emprego, mas olha que minha renda era tanto, tal, tal, me empresta US$ 50 mil. Aí o banco, o certo seria o quê? O banco não emprestar, né? Porque já tem uma dívida grande com a casa e ainda está pagando a hipoteca. O banco fala, não, tudo bem, eu te faço uma segunda hipoteca, tá? Era isso que estava acontecendo nos Estados Unidos, de forma geral. Então, veja que ele pegou US$ 100 mil, US$ 80 mil, US$ 50 mil, ele tem de dinheiro emprestado US$ 230 mil. Tudo isso daqui foi criado de moeda, não é? Mas a casa dele só vale US$ 200 mil. Tudo bem? Quando ele está com um empréstimo tão alto, tanta dificuldade de pagar, ele soma esses valores aqui e vê que a casa não vale muito menos do que isso, às vezes a casa pode perder o valor, por exemplo. O que acontece? Ele fala, não, eu não vou mais pagar esse empréstimo, eu vou sair da casa. Aí aconteceu muito isso. As pessoas começaram a sair da casa e veja que quando a pessoa sai da casa, o que é que acontece? Aumenta a oferta de casas. Lembra lá na nossa primeira parte do curso. Se aumenta a oferta do número de casas, lembra lá, demanda e oferta, a oferta se deslocou para a direita, você vai ter uma queda de preço. Então, às vezes, aquele vizinho que também já estava começando a ter dificuldade, quando a casa dele abaixou de valor, ele falou, não, quando a casa dele baixou, né? Abaixou. Quando a casa dele baixou de valor, ele fala: não, esses empréstimos que eu também tenho não valem mais essa casa. Então ele também sai da casa e virou uma bolha, uma bola. E foi fazendo isso, acontecendo isso, não sei o que, não sei o que. Quando viu, tinha um monte de hipoteca, um monte de empréstimo nos Estados Unidos sendo negociados que não valiam nada. As pessoas não estavam pagando nada por aquilo. Tudo bem? Isso é basicamente a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, tá? Os bancos sofreram perdas em empréstimos hipotecários e títulos lastreados em hipotecas devido à inadimplência generalizada. Inadimplência generalizada, o que significa as pessoas pararam de pagar as dívidas. Muitos bancos, inadimplência é um problema grande para os bancos, né? Claro, porque você está emprestando dinheiro e a pessoa não paga esse dinheiro, não pagou esse dinheiro.
Então, geralmente, o que os bancos fazem são modelos de probabilidade para ver se ele concede ou não esse crédito, tá? O governo também força algumas coisas, tá? Se você vê no Brasil, por exemplo, o governo limita que o crédito que o banco possa lhe oferecer seja até 30% da sua renda, tá? Então, o governo já limita isso daí. Mas, além disso, todos os bancos têm os modelinhos dele de probabilidade lá, que olha o passado seu, sua renda, qual tipo de emprego você tem, tudo isso para ver se você realmente tem condição de pagar aquele empréstimo, que você não vai parar de pagar. Mesmo assim, existe um índice de inadimplência. Atualmente, com a pandemia, tem se preocupado muito com isso, porque as pessoas perderam sua renda. Então, muita gente é, deveria ter parado de pagar suas dívidas, ou seja, iria aumentar a inadimplência. Com o auxílio emergencial, com a proposta de vários bancos de adiar algumas parcelas, a inadimplência não foi tão alta na pandemia. Mesmo assim, só para fazer uma observação, tá, do mundo real. Mesmo assim, espera-se que no início do próximo ano, quando acabar auxílio emergencial, e o que tem saído na mídia é que vai acabar, né, o que geralmente está falando o ministro lá da Economia, que vai se encerrar em dezembro. Se realmente acabar em dezembro, se espera bastante que a inadimplência aumente em janeiro, fevereiro e março. Tá? Se espera, probabilidade. Às vezes não aumenta. Tá? Muitos bancos, agora vamos voltar lá para o caso dos Estados Unidos. Muitos bancos se tornaram insolventes. O que é um banco insolvente? É um banco que não tem mais condição de pagar, de cumprir seus acordos. Tem dívida a pagar e o banco não tem dinheiro. Tem gente querendo sacar dinheiro e o banco não tem dinheiro para entregar para aquela pessoa. É um banco insolvente. Nos Estados Unidos, veja como foi grave a crise lá, né? 27 bancos faliram durante 2000 e 2007. Em 7 anos, 27 bancos faliram lá, tá? Lembra que Estados Unidos, ainda mais que Brasil, tá? Brasil a gente vê alguns bancos muito grandes, né? Itaú, Banco do Brasil, Santander, mas também tem bancos menores, né? Banco Inter, Nubank, né? Que é um banco agora. E por aí vai. Nos Estados Unidos ainda é muito mais disseminado, tem muito mais bancos lá, tá? Então, 27 faliram em 7 anos, de 2000 a 2007. Só no período da crise, 2008, 2009, foram 166 bancos que faliram. Muitos bancos tinham pouquíssimo capital. Isso aqui acontece por quê? Porque lá nos Estados Unidos, aquele compulsório que a gente falou é muito baixo comparado a outros países. Então, quando o banco começou a ver que aquele ativo que ele tinha não valia nada e tinha que pagar as dívidas, ele foi usar as reservas dele, mas aí não tinha reserva suficiente, virou insolvente. O que obrigou a reduzir seus empréstimos, causando uma crise de crédito. Renan, e qual o problema disso, do banco falir? Quando o banco está falindo, além de não poder pagar as pessoas, daqui a pouco a gente vai falar que é um problema muito grave, como também muitos bancos tinham pouco capital, mesmo que ele não vá falir, o que é que ele faz? Ele fica mais conservador, eu vou segurar mais reserva, não vou emprestar tantas reservas, não é? Se ele não está emprestando tantas reservas, as pessoas começam a ir no banco e o banco começa a criar dificuldades para emprestar dinheiro. Ou seja, é uma crise de crédito. As pessoas não têm mais crédito para investir, para comprar e por aí vai. Qual foi a resposta do governo? Para aliviar a crise de crédito, o Banco Central de lá, o Fed, e o Tesouro norte-americano injetaram centenas de bilhões de dólares em valor de capital no sistema bancário. Ou seja, eles aumentaram a oferta de moeda, colocaram moeda no mercado. Como resultado, os contribuintes norte-americanos tornaram-se temporariamente proprietários de um banco, de parte de muitos bancos. Essa política conseguiu recapitalizar o sistema bancário e ajudou a restaurar a concessão de empréstimos a níveis normais em 2009. Então, o governo americano fez uma política monetária ativa, colocou mais oferta de moeda, injetou esse dinheiro nos bancos e conseguiu segurar a onda dos bancos lá. Em 2009 já voltou à normalidade. Foi uma crise muito grave. Se o governo não tivesse utilizado a política monetária, seria muito mais grave ainda. Como o governo americano utilizou lá a política monetária, aumentou a oferta de moeda, os bancos conseguiram se segurar. Tinham dinheiro suficiente para não ficar
insolvente. Tudo bem? Então, os instrumentos de controle monetário do... Eu estou um pouquinho preocupado com relação a tempo, tá? Eu acho que essa vai ser uma aula um pouquinho mais longa. Eu vou terminar esses slides aqui, tá? São mais 10 slides. Eu estava pensando em fazer aula de 1 hora, mas já são 1 hora e 3. Mas tudo bem, vamos terminar esses slides, porque a próxima aula a gente já fala de inflação. Tá. Os instrumentos de controle monetário do Banco Central, né? Lá nos Estados Unidos, o Fed, aqui no Brasil, o Banco Central. Então, a gente aprendeu anteriormente que a oferta monetária é um multiplicador monetário das reservas bancárias, tá? Tem um DAS aqui que não apareceu. Lembra? Reserva bancária é o que o banco vai ter lá no guardado, né? E o banco pode emprestar o restante e por aí vai. Isso aí é um multiplicador, vai emprestar para a população, que pode depositar, que vai emprestar, que vai depositar. Isso vai ter um multiplicador monetário da reserva bancária. Ao alterar as reservas bancárias ou multiplicador monetário, o Banco Central afeta a oferta monetária. Então, ele está falando aqui o seguinte: quando é o compulsório, né? Se o governo quiser aumentar a oferta de moeda no Brasil, por exemplo, ele pode diminuir o compulsório. Quando ele diminui o compulsório, ele está aumentando, ele tá aumentando o multiplicador monetário, né? Então aqui, no início de 2020, talvez até por causa da pandemia aqui, tá? Eu não olhei a notícia não. O compulsório caiu de 31% para 25% a partir de 16 de março, tá? Ou seja, o governo diminuiu o compulsório, dos R$ 100 que você deposita no banco, R$ 31 era obrigado a ficar no banco, e a partir de 16 de março, R$ 25 foi obrigado a ficar no banco, e ele diminuindo o compulsório, o que ele está fazendo? Ele está permitindo os bancos criarem moeda, ou seja, em outras palavras, ele está aumentando a oferta monetária, tudo bem? Isso é uma política monetária. Lembra lá na crise, né? Quando ocorreu a crise lá de 2008, qual foi o problema? O banco não tinha dinheiro. O que foi que o Fed fez? Aumentou a oferta monetária dos bancos. Quando o Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, aumentou a oferta monetária dos bancos, os bancos não ficaram insolventes, não quebraram e a economia voltou rapidamente ao seu nível anterior, em 2009, não é? Na pandemia agora, a pandemia qual foi o problema? As pessoas perderam renda, caiu a demanda, não é? Caiu muito a demanda durante a pandemia. E também, na verdade, caiu a oferta. O que foi que o governo tem feito durante a pandemia? Aumentado a oferta monetária. O governo aumentou a quantidade de moeda que está circulando. Por que isso? As pessoas com mais moeda vão consumir mais e vai voltar a aquecer a economia. Essa é a ideia, tá? Quando o governo pega aqueles R$ 600 lá, na verdade, R$ 600 é a política fiscal. Quando o governo aumenta a oferta monetária, ele está pensando nisso, tá? Ele está pensando que as pessoas vão ter mais moeda para colocar no mercado, para utilizar no mercado, e com mais moeda vai voltar a aquecer a economia. A política monetária é extremamente importante, mas ela é limitada pela política fiscal, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas quando o governo pega aquele dinheiro e dá à população, ali é política fiscal, não é monetária. Tá bem? Operações no mercado aberto. A compra e venda de títulos do governo. Desculpa. Então agora a gente vai ver algumas formas que o Banco Central influencia a quantidade de reservas. Tá? Isso aqui no Fed, no Brasil e geralmente no mundo inteiro. Vamos pensar no Bacen, tá? Esquece Fed aqui. Então, como o Banco Central do Brasil, o Bacen, influencia a quantidade de reservas. Uma coisa que ele pode fazer é operações no mercado aberto. O que é isso? É a compra e venda de títulos do governo brasileiro pelo Banco Central. Tá? Tudo que está escrito aqui vale para o Brasil. Se o Banco Central comprar um título do governo a partir de um banco, ele paga pelo depósito novas reservas nessa conta de reservas do banco. Com mais reservas, o banco pode fazer mais empréstimos, aumentando a oferta de moeda. Para diminuir as reservas do banco e a oferta da moeda, o Banco Central vende títulos do governo. Está falando aqui o seguinte, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um tipo de renda fixa chamado título público. Tá?
Isso ficou até mais popular há pouco tempo atrás, porque teve um aumento dos títulos públicos e as pessoas começaram a comprar mais títulos públicos, mas há muito tempo existe títulos públicos, tá? O que é um título público? O governo, para se financiar, coloca um título público no mercado, ou seja, ele coloca, olha, se você me der tanto de dinheiro, eu lhe pago uns juros da 3% ao ano, tá? Vou pegar um exemplo bem simples. Que geralmente é fixado com uma taxa, tá? Selic, IGPM. IGPM acho que não é nem tanto. Geralmente é Selic e inflação. Mas vamos facilitar. O governo pega um título público e fala, se você comprar esse título público, eu lhe dou o valor do seu dinheiro mais 3% ao ano. Tudo bem? Um título público de 30 anos, vamos supor. Aí uma pessoa vai e compra esse título. Quando a pessoa compra esse título, o que é que o Banco Central está fazendo? Deixa eu melhorar, na verdade. Então, isso daí é um título público, tá? Quando o governo tem uma dívida dessa, coloca no mercado, alguém compra, alguém está comprando um título público, tudo bem? Quem é que paga por esse título público? O próprio governo. Ele lhe dá o dinheiro que ele prometeu, mais os juros por aquele período, tá? Isso é utilizado no mundo inteiro, praticamente. Então, como é que o Bacen faz para controlar uma forma que ele faz para aumentar ou diminuir a oferta de moeda? Ele pode comprar ou vender títulos públicos, tá? O Bacen vai entrar no mercado e compra título público. O que é que ele está fazendo? Tem um título público lá, está sendo vendido, o Bacen vai lá e compra aquele título, tá? Então vamos supor, eu, Reinan, comprei um título público. Eu tenho um título público de 3% ao ano. Eu estou lá segurando ele, aquele título público. Chegou o Bacen e fala, Renan, você quer me vender esse título público por 5 mil reais? Eu falo, olha, eu quero, eu te vendo. Aí eu pego aquele título público, entrego para o Bacen e o Bacen me dá 5 mil reais, tá? Para facilitar, tá? Geralmente isso acontece com os bancos, é Bacen e os bancos, mas vamos facilitar. Quando eu entrego o título público para o banco, ou para o Bacen, e o Bacen me entrega 5 mil reais, ele está aumentando a oferta de moeda, não é? Eu peguei um negócio lá que eu entreguei para ele e agora tem mais 5 mil reais para a população utilizar, não é? Tudo bem. Então, isso aí é uma forma de aumentar a oferta de moeda. E qual é a forma de diminuir a oferta de moeda? O Bacen vai lá e vende um título público. Ele tinha um título lá público de 3% ao ano, não sei, não sei. Ele pegou esse título público e colocou de volta no mercado e falou: olha, eu vendo esse título público a 5 mil reais. Eu, Renan, falo: olha, Bacen, a 5 mil reais eu compro. Aí eu vou lá e pego 5 mil reais do meu dinheiro, compro o título público. Eu entrego 5 mil reais para o Bacen e eu fico com o título público, não é? Título público eu posso comprar bens e serviços? Não. Eu não posso chegar na Casa Bahia, tem uma TV lá de 5 mil e falar, Casa Bahia, toma um título público. Não, não é? Então a oferta monetária diminuiu 5 mil reais. Então essa é uma forma que o Bacen tem de controlar a oferta monetária. Isso é chamado de operações no mercado aberto. O Fed faz empréstimos aos bancos. O Banco Central, de novo, né? Nesses slides aqui, esquece Fed, tá? Utiliza o Banco Central para facilitar. O Banco Central do Brasil. O Banco Central faz empréstimos aos bancos, aumentando suas reservas. Então, o Banco Central empresta dinheiro para os bancos, para o Banco do Brasil, para o Santander, para o Itaú e por aí vai, para o Banese. Método tradicional é o ajuste da taxa de desconto, a taxa de juros, é a Selic. Acho que vocês já ouviram falar, compulsório eu falei, tá. Eu acho que vocês já ouviram falar, mas o Bacen, de tempos em tempos, ele muda essa taxa Selic. O que é taxa Selic? É a taxa de retorno do mercado. E o que é isso? A taxa Selic, também é chamada CDI e também DI, é uma taxa de juros. Na verdade é o seguinte, tá? A taxa DI é a taxa de transferência interbancária, que é o CDI, e ela é muito próxima da taxa Selic. O que é isso? Geralmente o governo faz, olha, banco, se você quiser pegar dinheiro comigo, eu lhe empresto, eu lhe dou dinheiro, dinheiro mesmo, moeda. Agora você vai ter que me pagar uns juros. Qual é esses juros? É a taxa Selic, a taxa de juros. Tudo bem? Quem determina isso é o Copom no Brasil, que é o Comitê de Política Monetária.
E aqui no Brasil acontece dessa forma aqui, o método tradicional. A taxa de juros sobre os empréstimos que o Banco Central faz para os bancos, para influenciar a quantidade de reservas que os bancos emprestam. Tá? Então, o governo aumentando, diminuindo a taxa de juros, ele aumenta e diminui a oferta monetária. Quando ele aumenta a taxa de juros, os bancos, porque tem que pagar mais juros, eles querem pegar menos dinheiro emprestado. Então, quando aumenta a taxa de juros, diminui a oferta monetária. Quando abaixa a taxa de juros, aumenta a oferta monetária. Tá? Antes da crise da pandemia, né, que começou em março, mais ou menos, a taxa de juros no Brasil, na verdade, eu não vou lembrar exatamente quanto era. Aqui, tá aqui. Isso aqui é a taxa de juros do Brasil, tá? Que é definido pelo Copom, né? Que é o Comitê de Política Monetária. Se você for ver lá em janeiro, era de 4,5%. A pandemia começou, caiu para 4,25%, 3,75%, 3%, 2,25%, atualmente está 2%. A taxa de juros do Bacen tem diminuído, não é? A taxa Selic. O que isso significa? A política monetária do Brasil tem aumentado a oferta de moeda, tá? É mais fácil para os bancos pegarem dinheiro emprestado, os bancos pegam mais dinheiro emprestado e colocam na economia, tá? Eu queria falar outra coisa aqui. Tá, de novo, né? O Bacen, o Banco Central, empresta dinheiro para os bancos, tá? Renan, e por que os bancos pegam esse dinheiro? Isso ocorre porque as instituições financeiras não podem terminar o dia com caixa negativo. Trata-se de uma medida de segurança para manter o sistema financeiro saudável e estável, tá? Então, no Brasil, tem uma medida de segurança, qual é ela? O caixa do banco não pode não pode terminar o dia negativo, tá? Muitas pessoas, por algum motivo, foram sacar dinheiro de um banco. Lembra, o banco só precisa ter um percentualzinho desse dinheiro como reserva. Se muitas pessoas forem sacar dinheiro no banco, reservas vão embora. Vai ficar negativo, não é? Como é que o banco faz para não ficar negativo? Vai no Bacen, vai no Bacen, pega dinheiro como reserva e paga o que o Bacen pedir. Né? Então ele pega, vamos supor, o Banco do Brasil, em algum dia, ficou com caixa negativo de 10 milhões de reais. Muita gente sacou dinheiro nesse dia. Então o Banco do Brasil chega no Bacen, é que o Banco do Brasil é público, né? Mas o Banco do Brasil funciona que nem os outros bancos públicos, ou que nem os outros bancos privados, tá? Mas se na sua cabeça der um nó, pensa no Itaú. O Itaú é um banco privado. Então, o Itaú está com caixa negativo de 10 milhões de reais, ou o Banco do Brasil está com caixa negativo de 10 milhões de reais. Por lei, não pode terminar o dia com caixa negativo. O que é que ele faz? Vai no Banco Central e fala: Banco Central, qual é a taxa de juros hoje? O Banco Central fala: hoje a taxa de juros é de 2% ao ano. Aí o Banco Itaú faz o seguinte: beleza, me dá esses 10 milhões de reais para eu não terminar o dia negativo, tá? E se eu devolver daqui a um ano, eu devolvo com 10 milhões mais os 2%. Tudo bem? Pode ser que ele já amanhã ele pague esse empréstimo. É o que quer dizer aqui. Existe um novo método que, na verdade, não existem muitos países que estão implementando, não. Mas eu vou falar dele rapidamente. O Banco Central escolhe a quantidade de reservas que irá emprestar e os bancos concorrem entre si para obter esses empréstimos. Então, ao invés do Banco Central falar os juros é de 2%, o Banco Central fala eu tenho 1 bilhão de reais para emprestar para os bancos. E aí o banco consegue aquele dinheiro se ele pagar mais ou menos. Tudo bem? Um banco fala, olha, Banco Central, eu quero 100 milhões e lhe pago 2%. Chegou um outro banco e fala, eu quero 100 milhões e lhe pago 2,5%. Chegou outro banco, eu quero 2 milhões e lhe pago 5%. Aí o Banco Central empresta para a pessoa que está pagando, para o banco que está pagando maior juros, tudo bem? Quanto mais os bancos emprestam, mais reservas têm para financiar novos empréstimos e aumenta a oferta de moeda. Então, basicamente é isso, tá? Abaixou a taxa de juros a Selic, vai ter uma maior oferta de moeda. Aumentou a taxa de juros, uma menor oferta de moeda. Como o Banco Central influencia a taxa de reserva, então aí é aquele negócio, né? O que é a taxa de reserva são as reservas divididas pelos depósitos. O Banco Central utiliza as reservas exigidas, que é
o compulsório, basicamente, tá? O resto eu não vou entrar em detalhes não. Mas esse aqui é o compulsório que ele está falando, lembra? Diminuir o compulsório, os bancos podem emprestar mais dinheiro que for depositado, vai criar moeda, vai aumentar a oferta de moeda, não é? Aumentou o compulsório, os bancos têm reservas maiores e podem emprestar menos dinheiro, vai ter menos oferta de moeda, tá? Diminuiu o compulsório, mais oferta de moeda. Aumentou o compulsório, menos oferta de moeda. Tudo bem? Então, essas aqui são as três formas que o Banco Central tem, no Brasil também, de aumentar ou diminuir a oferta de moeda. Operações no mercado aberto, com a compra e venda de títulos do governo, a taxa de juros da Selic e o compulsório. Agora, existem alguns problemas que podem acontecer com o controle da oferta de moeda. Quais são eles? Imagina, as famílias detêm mais do seu dinheiro como moeda, os bancos têm menos reservas, fazem menos empréstimos e a oferta de moeda cai. Então, imagina que ao invés da pessoa pegar aqueles R$ 1.000 que ela recebe de salário e depositar no banco, ela pega os R$ 1.000 e fica embaixo do colchão. Então, se ela pega esses R$ 1.000 e fica embaixo do colchão, o banco não tem essa reserva, não é? Se o banco não tem essa reserva, ele vai fazer menos empréstimos. Se a pessoa não depositar esse dinheiro, vai fazer menos empréstimo e vai diminuir a oferta de moeda. Veja que o Banco Central e os bancos não podem fazer nada em relação a isso. Se a pessoa quiser, pode pegar todo o dinheiro que está no banco lá, sacar e levar para casa. Se os bancos detêm mais reservas do que o necessário, eles fazem menos empréstimos e a oferta de moeda cai. Então imagina, o banco é obrigado a deixar 30% lá como reserva, né? como moeda guardada no banco. Mas se ele deixa 50%, e é uma opção do banco, o Banco Central não pode fazer nada com relação a isso, ele vai emprestar menos dinheiro. Ao invés de ele emprestar 70, ele vai emprestar agora só R$ 50, né? Ele emprestando somente R$ 50, o que vai acontecer? Vai diminuir a oferta de moeda. A gente já tem 1h20 de aula, mas estou quase acabando, tá? No entanto, o Banco Central pode compensar o comportamento dos depositantes e dos bancos, mantendo um controle bastante preciso sobre a oferta de moeda. Então, se a pessoa quiser, vai ter um percentual de gente que segura mais dinheiro em casa, vai ter gente que não segura nenhum dinheiro em casa, vai ter banco que empresta mais que empresta menos do que é necessário, né, do que é obrigado por lei. O que o Banco Central faz, ele se ajusta. Se isso aí acontecer, ele pode diminuir a taxa de juros, ele pode aumentar a oferta de moeda por título público, pode diminuir e aumentar o compulsório. Isso daqui é muito interessante, tá? É chamada corridas aos bancos e a oferta de moeda. Corrida aos bancos, o que é isso? Quando as pessoas suspeitam que um banco pode falir, elas correm para retirar seus depósitos, detendo mais moeda e menos depósito. Então imagina que amanhã sai uma notícia de que o Itaú está indo tão mal das pernas que pode falir. Então, o que é que todo cliente do Itaú vai querer fazer? Vai querer ir no banco, sacar todo o dinheiro que está lá e levar para casa, não é? Mas veja que todo banco tem o quê? O compulsório, que é só uma taxazinha, né? No Brasil é próximo dos 30%, não é? Se todo mundo que tiver dinheiro no banco for sacar o dinheiro que está no banco, o que vai acontecer? A reserva do banco vai se embora, vai ficar negativa e o banco vai ficar insolvente. Então, a suspeita que o banco vai falir e efetivamente as pessoas terem realmente a suspeita na cabeça e forem tirar dinheiro, é um fenômeno que vai realmente falir o banco, tá? Só a suspeita que o banco vai falir, fale o banco. Pode ser até que seja mentira, pode ser que seja uma fake news, mas se todo cliente do banco acreditar que aquele banco vai falir, todo cliente for sacar o dinheiro, o banco não vai ter reserva, vai ter muita dificuldade a curto prazo e provavelmente vai falir.
Sob o regime de reservas fracionárias, que é isso que a gente está falando, os bancos não conseguem satisfazer os pedidos de retirada de todos os depositantes. Lembra, o banco só precisa ter uma parte do seu dinheiro como reserva, o resto ele empresta. E, portanto, podem ser forçados a fechar as portas. Além disso, os bancos podem tomar menos empréstimos e manter mais reservas para satisfazer os depositantes. Então, mesmo que o banco mesmo que todo mundo não vá sacar dinheiro e o banco não chegue a falir, ele pode ficar mais receoso. Ou seja, imagina, aconteceu de um banco intermediário falir. O banco, acho que até aquele banco pan-americano faliu, né? Acho que faliu. Eu não estou lembrado agora. Mas imagina a situação de um banco intermediário falir. Na hora que o banco intermediário faliu, eu sou cliente de um outro banco intermediário, por exemplo, Nubank, eu vou começar a olhar para o Nubank. Eita, será que o Nubank vai falir? O que é que o Nubank faz? Ele começa a suspeitar ele começa a observar essa suspeita que vai ter naturalmente, e ele faz, olha, eu não vou emprestar mais tanto dinheiro, eu vou começar a segurar mais reservas, porque se as pessoas vierem sacar no meu banco, eu vou tentar segurar a onda, vou tentar pagar as pessoas. Então isso aqui é outra coisa que pode acontecer. Isso daí é ladeira abaixo, né, numa economia. Se um banco grande falir, imagina, o Banco Itaú amanhã faliu. Todo mundo que tinha dinheiro no Banco do Brasil, no Banco Itaú, vamos supor que você só conseguiu pegar 10% do dinheiro que você tinha no Banco Itaú. O resto do dinheiro você perdeu, tá? Acabou. Vaporizou. Não existe, eu vou, esse dinheiro, alguém vai me pagar. Não, se o banco não lhe pagar, acabou, não é? Em teoria, tá? Daqui a pouco eu vou falar de um caso mais especial, tudo bem? Mas imagina a situação. Então, o Banco Itaú faliu e muita gente ficou desempregada e as pessoas que tinham dinheiro lá estão sem dinheiro e essas pessoas agora não podem mais comprar as coisas e vão passar dificuldade e às vezes vão perder a casa e é uma confusão generalizada, tá? Só que além do Banco Itaú falir, o cliente do Banco Santander vai falar, eita caramba, meu vizinho era cliente do Banco Itaú, o Banco Itaú faliu, ele perdeu todo o dinheiro, ele perdeu a casa dele, ele está passando muita dificuldade. O que é que esse cara faz? Vou segurar uma parte de moeda mesmo. Ou então vou pegar essa moeda e comprar um outro imóvel para sacar esse dinheiro. Começa a sacar dinheiro do Banco Santander. Só esse movimento de sacar, se muita gente for fazer isso, o Santander também vai falir. O Banco do Brasil vai falir. E por aí vai, tá vendo? É uma onda generalizada que afeta muito a economia, tá? Isso aqui é chamada corrida bancária. Esses eventos aumentam a AR e revertem o processo de criação de moeda, porque a oferta de moeda cai. Entre 29 e 33, houve uma onda de corridas aos bancos. Isso aqui foi o iniciozinho lá da Grande Depressão, tá? Nos Estados Unidos. Se tiver curiosidade, até ele fala aqui, Grande Depressão. Pesquise na internet o que é Grande Depressão, tá? Eu acho que eu falei um pouquinho em outra aula. Houve uma onda de corridas aos bancos. Imagina, o cara foi no banco, um banco faliu, o outro cara viu que que o vizinho tinha dinheiro em um banco e o banco faliu no banco A, ele tem dinheiro no banco B, ele fala, eu vou sacar meu dinheiro antes do banco falir. Vai lá no banco, tira o dinheiro. Ou vai no banco C, tira dinheiro. E por aí vai, né? E aí começou a todos os bancos falirem. O que causou uma queda de 28% na oferta da moeda. Uma queda gigantesca de 28% na oferta de moeda. As pessoas tinham menos dinheiro para comprar bens e serviços. Muitos economistas acreditam que isso contribuiu para a gravidade da Grande Depressão. Na verdade, quase todos os economistas acreditam nisso aqui, tá? Desde então, isso aqui é um fenômeno que pode ocorrer, muito grave e que gera crises, que gera uma crise muito grave econômica, tá? Ah, Renan, mas é só dinheiro? É, só que você começa a afetar a produção de bens e serviços, imagina, uma empresa tinha dinheiro no Banco Itaú, o Banco Itaú faliu, a empresa não tem mais dinheiro. Como é que ela vai pagar para os fornecedores? Não tem dinheiro, não paga. Então ela começa a diminuir a produção. O fornecedor não recebeu dinheiro. O fornecedor vai diminuir também a produção. E por aí vai, né? Ah, o João
era cliente do Banco Santander. O Banco Santander faliu. O João não tem mais aquele dinheiro para comprar bem e serviço. Então você vai ter uma queda muito grande, tá vendo? Tanto no lado da demanda, como no lado da oferta. Lembra, PIB o que é? É produção de bens e serviços. Se na economia está sendo produzido menos bens e serviços, vendidos menos bens e serviços, vai ter uma queda muito grande do PIB. Isso aí é um ciclo vicioso negativo que vai caindo, as pessoas vão perdendo emprego, vão ficando sem renda e por aí vai. No final, você vai ter uma crise gigante, como foi a Grande Depressão. Desde então, o seguro de depósito federal tem ajudado a evitar corridas aos bancos norte-americanos. No Brasil, a gente tem o FGC. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É o Fundo Garantidor de Créditos, tá? Muitas vezes, quando você vai investir, aparece lá um ticketzinho falando que essa movimentação financeira é garantida pelo FGC, tá? O que é o FGC? O FGC é uma ONG, ONG não, né? É uma associação sem fins lucrativos, que cobra 0,01% do valor dos depósitos das empresas que fazem parte desse FGC, que é todo mundo, basicamente, e garante um valor em caso de dificuldade. Qual é esse valor? Geralmente, atualmente, né, é de R$ 250.000 por CPF. Ou seja, vamos supor, eu tenho dinheiro, eu tenho R$ 30.000, vendi meu carro, R$ 50.000 eu tenho no Banco do Brasil, não é? E eu compro lá um CDB, que é um depósito que é garantido pelo FGC, que é esse aí, Fundo de Garantia do Consumidor. Se o Banco do Brasil falir e falar, olha, não posso mais te pagar esses R$ 50.000, 50.000 é menor do que 250.000? É. Então o FGC me garante esse dinheiro. Vai falar, olha, o Banco do Brasil não lhe pagou, mas eu consigo lhe pagar esse dinheiro. Ele vai pegar esse dinheiro e vai me dar os R$ 50.000, para eu não perder R$ 50.000. Veja que a grande maioria das pessoas não tem R$ 250.000 nos bancos, em investimentos, tá? Então, em geral, isso aqui evita muito a corrida bancária. Quando a pessoa vê, olha, o Banco do Brasil vai falir, ele fica, eita caramba, vai falir, eu vou ter que retirar o dinheiro e não sei o quê. Não só eu, né? Todo mundo, né? Quem tiver R$ 1.000 na conta, quem tiver R$ 100 na conta, vai querer depositar, não é? Desculpa, vai querer sacar esse dinheiro. Tudo bem. Só que se o FGC garantir, ele vai falar, olha, mesmo que o Banco do Brasil não consiga me dar esse dinheiro, o FGC vai me pagar esse dinheiro. Então, eu fico mais seguro. Veja que observe que diminui a chance de ocorrer uma corrida bancária, não é? Das pessoas irem no banco e tirar dinheiro, já que o FGC existe para garantir esse dinheiro. Na verdade, está acabando o tempo, mas eu queria falar sobre isso. Na verdade, essa é uma observaçãozinha, tá? O FGC, na verdade, não é um fundo grande o suficiente para cobrir a queda de um grande banco. Itaú é um dos 4 bancos, né? Um dos 4 maiores bancos do Brasil. Se o Itaú quebrar amanhã, o FGC não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo do Banco Itaú. Tudo bem? Mesmo assim, na verdade, parece que o FGC consegue cobrir o rombo de um banco intermediário, um banco Inter. Se o Banco Inter quebrar, aqueles depósitos que estão no Banco Inter, o FGC consegue pagar. Tudo bem? Isso daí é um na verdade, tá? Mas geralmente não se preocupa muito com isso não. Porque mesmo que o FGC não garanta, é muito difícil um governo deixar um banco grande falir. Lembra nos Estados Unidos, teve um banco grande que faliu, que eu não lembro o nome agora, que o governo realmente deixou, e ele foi muito criticado em relação a isso. No Brasil, se o Itaú quebrasse, provavelmente o governo entraria para ajudar o Banco Itaú se manter até voltar a andar por conta própria, tá? Por que isso, Renan? O governo adora banco? Não. É bom para o governo ajudar banco? Não. A população não vê bem isso, não é? Só que se você deixar quebrar o Banco Itaú, todas aquelas pessoas que tinham dinheiro no Banco Itaú vão perder esse dinheiro. Na hora que ela perde esse dinheiro, a economia vira uma loucura.
Com a economia virando uma loucura, o pessoal começa a olhar Banco do Brasil, Banco Santander e por aí vai. Vai todo mundo passar muita dificuldade. Essa é uma crise muito grande. Então, os bancos grandes, em geral, o governo acaba em crises que pode ocorrer uma corrida bancária, o governo acaba entrando para auxiliar os bancos. Tá? E nesse caso aqui, além disso, ainda tem o FGC no Brasil, que é o Fundo de Garantia do Consumidor. Se você tiver um depósito de R$ 5.000 no banco e o banco falir, o banco quebrar, o FGC vai lhe garantir aqueles R$ 5.000, tá? Isso não é em todas as operações, tá? Existem operações de investimento que você pode fazer que não é garantido pelo FGC. Por isso que é sempre bom você olhar se é ou não garantido pelo FGC. Quanto maior retorno, maior risco, né? Quanto maior risco, maior retorno. Se você quiser ganhar muito dinheiro, provavelmente não é uma operação de FGC. Se você quiser ganhar menos dinheiro, ou menor risco, o FGC vai lhe cobrir. Por exemplo, você compra um CDB no banco, isso aí geralmente é garantido pelo FGC, tá? Você compra uma debenture, que é um ativo muito mais arriscado, geralmente não é garantido pelo FGC, tudo bem? Ainda assim, ocorre quedas de banco. No Reino Unido, esse banco aqui que eu não vou falar o nome, Northern Rock Bank, falei que não ia falar e falei, experimentou em 2007 essa clássica corrida bancária e acabou sendo controlado pelo governo britânico. Tá. Isso aqui é a taxa de fundos federados, eu não vou falar, é basicamente a Copom, que a gente já falou. Isso aqui é um exemplozinho que eu também não vou falar. Isso aqui seria até interessante para vocês verem como aquele negócio de demanda e oferta vale para vários mercados. Tá? A gente viu em preço e quantidade, mas poderia valer também para taxa de juros e fundos federais e por aí vai. Tem demanda e tem oferta. Tá? Basicamente, todo mercado em economia você consegue construir algo similar a isso daqui. Tá? Mas eu não vou não entrar em detalhes. Então, resumindo para acabar a aula, bem rápido. A moeda tem três funções: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Existem dois tipos de moeda: moeda mercadoria, que tem valor intrínseco, e moeda de curso forçado, que não tem valor intrínseco. Os Estados Unidos usam a moeda de curso forçado, que inclui a moeda e vários tipos de depósito bancário. Em um sistema bancário de reservas fracionária, os bancos criam dinheiro e quando fazem empréstimos. Reservas bancárias têm um efeito multiplicador sobre a oferta de moeda. Porque os bancos estão atualmente altamente alavancados, uma pequena variação no valor dos ativos do banco provoca uma grande mudança no capital do banco. Crise de 2008. Para proteger os depositantes de insolvência bancária, ou seja, não perder o dinheiro que tá lá depositado, os reguladores impõem requisitos mínimos de capital. O Banco Central dos Estados Unidos é responsável pela regulamentação do sistema monetário norte-americano, o Bacen no Brasil. O Bacen controla a oferta de moeda principalmente por meio das operações de mercado aberto. A compra de títulos do governo aumenta a oferta de moeda e a venda de títulos do governo reduz a oferta de moeda. Tá? Isso aqui é porque é dos Estados Unidos, não vou falar isso aqui não. Pessoal, por hoje é isso, tá? Desculpa ter uma aula mais longa. Eu realmente estava esperando que fosse mais curta, 1h10, 1h20. Acabou ficando toda aquela 1h40. Mas isso foi porque eu queria finalizar o capítulo 29 hoje, tá? Acabou que não deu tempo da gente falar tanto de criptomoeda. Mas se vocês darem uma pesquisada, vão ver como é um ativo interessante, tá? Interessante, tá? Não confundam com investir ou não, tá? Na verdade, eu conheço poucos economistas que investem em criptomoeda. Eu sou um deles. Eu não investiria em criptomoeda e nunca investiria em criptomoeda, tá? Mas é um exemplo bem interessante. Vamos fazer o seguinte, quem quiser pode encerrar a aula agora, tá? Dá o pause lá no YouTube, dá o pause lá no vídeo que você baixou no Google Drive. Mas eu vou falar só mais 3 minutinhos aqui rapidamente de criptomoeda, tá? Só por curiosidade. Mas se quiser, pausa agora, não vai perder nada da aula, tá? Então, o que é a criptomoeda, né? A criptomoeda é um fenômeno bem recente
Um cara lá inventou de lançar moedas no mercado, né? Isso aí acho que muita gente já sabe, talvez todo mundo conheça sobre isso, né? O cara pegou um programa de computador lá e começou a dizer, olha, se você desbloquear lá as coisinhas lá nesse programa, você ganha criptomoedas. Isso aí iniciou lá em 2009, virou um fenômeno interessante, assim, as pessoas de computação gostavam disso, gostavam de resolver lá os problemas para conseguir as criptomoedas, conseguiam as criptomoedas, mas assim, não tinha, era uma brincadeira, na verdade, né? Se vocês verem, tem até notícia de gente em 2011, eu acho, 2010, que foi quando a criptomoeda começou a valer alguma coisa, valer algum dinheiro mesmo. Aí teve uma pizzaria, é um exemplo até bem divulgado esse, e parece que é real mesmo. Tem uma pizzaria que começou a aceitar a criptomoeda. E aí o cara comprou uma pizza, utilizou tipo 100 mil criptomoedas. Um valor bem alto, não lembro o valor. E aí a pizzaria deu a pizza lá, o cara gravou lá a foto dele pegando a pizza, pagando em criptomoeda, que é um negócio muito absurdo, né? Imagina, você vender um bem, que era uma pizza, por um negócio de computador que só pouca gente utilizava aquele negócio lá. Que nenhum governo aceita, né? Criptomoeda. Por algum motivo, que eu acho que até hoje ninguém sabe, começou a ser divulgado esse negócio de criptomoeda. As pessoas começaram a falar criptomoeda, 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 e começou a realmente valer alguma coisa aquele negócio. Então, é um negócio que é muito maluco, assim. Do nada, as pessoas começaram a ver aquele treco lá. É um fenômeno atual, assim, de internet mesmo. E começaram a falar, não, isso aqui vale alguma coisa. E quando começou a valer alguma coisa, ela começou a crescer. E na hora que ela começou a crescer, muita gente começou a investir nisso daí. Por quê? Porque estava dando dinheiro. Então o negócio cresceu muito, depois caiu. Na verdade, tem até a variação aqui que eu queria mostrar para vocês. Ainda queria falar algumas coisas também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava com ela aberta, mas estava. Eu queria ver. Ó, isso daqui. Então, tá demorando um pouquinho. Tá. Lá em 2009, ninguém falava desse negócio aqui. Era o pessoal de computação muito específico, assim, aqueles caras que gostam muito de computação, que gostam de, de internet, computação. Eu tenho até um colega que ele fez a graduação em computação, depois virou matemático, hoje é professor lá em Minas, que ele me disse, segundo ele, né, que lá em 2010 ele começou realmente a catar umas criptomoedas. Só que assim, de brincadeira, né? Catou, deixou no computador lá, que ele utilizava, perdeu o computador, foi-se embora, as criptomoedas. Ele pegou uma ou duas, ele falou, foi só brincadeira, só para ver o que é que era. Em 2012, mais ou menos, eu tinha um colega de graduação em economia que falava de criptomoeda. E eu nunca tinha ouvido falar. Só de vez em quando, assim, eu escutava. E ele falava bastante criptomoeda, criptomoeda, criptomoeda. E ele ficou obcecado por isso aqui. Eu nem sei se ele comprou, na verdade, criptomoeda, tá? Eu não tive mais contato com ele. Eu não sei se ele comprou, mas veja que em 2012 não valia nada. Valia R$ 100, R$ 200, uma criptomoeda. Aí, tá vendo? Não é um crescimento tão grande. Começou bem devagarzinho, depois foi crescendo, diminuindo, crescendo, diminuindo. E por algum motivo, em 2017, mais ou menos, começou a ser divulgado muito. E você sabe, né? Tudo que está na rede, que o pessoal gosta, que gera views, né? Um vai indo atrás do outro, é feito manada, né? Um compra, fala para os outros começa a comprar, e fala para o outro que começa a comprar, e o negócio estourou, né? Só aumentou de forma absurda. Uma criptomoeda que em 2012 valia R$ 100, chegou a valer em 2017 R$ 68 mil, só uma criptomoeda. Esse meu colega, que eu não sei, tá? Não tenho nem ideia, na verdade. Se ele realmente comprou criptomoeda aqui e segurou, que eu também não sei, imagina, se ele comprou 10 criptomoedas aqui, ele gastou R$ 1.000. Se ele segurou, ele pode ter vendido a R$ 680 mil. É um negócio muito maluco, sabe, criptomoeda. É um negócio que não faz sentido, na verdade. O porquê que isso tem um valor. Porque não tem um governo por trás falando que realmente vai forçar o uso. Não é um negócio que tem um valor, porque é um tracking de computador ali, tá? Mas
Ocorreu, faz o valor. O que é interessante na criptomoeda é que é um tipo de oferta monetária que não tem muita flutuação. Veja que os governos, eles podem aumentar ou diminuir a oferta monetária, não é? Deu uma crise, ele aumenta a oferta monetária, por algum motivo ele pode diminuir a oferta monetária e por aí vai, não é? A criptomoeda não, é um negócio mais constante. Então, uma coisa que explica isso daqui, uma das coisas, tá? É que as pessoas que vivem em países que que o governo muda muito a cabeça do governo, ou seja, de uma hora para outra ele aumenta a oferta monetária, dá uma inflação gigante e você não tem mais dinheiro, ela compra criptomoeda para se proteger. Imagina, se a inflação no Brasil fosse de 1 milhão%, a gente vai falar isso na próxima aula, tá? Se o dinheiro que você recebe de salário hoje não valesse nada amanhã, o que é que você faz? Para você ter uma reserva de valor, você compra criptomoeda, segura essa criptomoeda, desculpa. Amanhã, quando você for comprar alguma coisa, você vende a criptomoeda e compra essa coisa, tá vendo? Você não perde tanto com a inflação maluca desse governo, entendeu? Isso foi uma das coisas que aconteceu. Outra coisa, que é claro, é efeito manada, né? As pessoas começaram a investir nisso para ganhar dinheiro. Então, isso são coisas que ajudam a explicar esse crescimento, tá? Mas não é garantia, né? Não, na verdade, eu não procurei muito saber, na verdade, tá? O porquê que aumentou tanto. Mas as ideias, até onde eu acompanhava, era disso. E aí caiu muito depois voltou a aumentar, e hoje em dia está num nível maior, na verdade, acho que é a maior da história, de R$ 83.000, tá? Só uma observaçãozinha para terminar a aula. Eu, Renan, nunca botei dinheiro em criptomoeda, tá? Nunca botei dinheiro. E eu acho que nunca vou botar, tá? Por que isso? Porque a criptomoeda é um bem, é um ativo que você não sabe, você não tem ideia de como vai se comportar, tá? Pode ser que amanhã todo mundo desista de comprar criptomoeda. Isso aqui vai desabar. Pode ser que amanhã a China, o pessoal na China começa a comprar mais criptomoeda. Muita gente começa a comprar mais criptomoeda. Isso aqui vai estourar, tá? E aí é o seu risco e retorno, né? Se você é uma pessoa que acredita que aceitar mais o risco, você vai comprar criptomoeda. Se você é uma pessoa que aceita menos o risco, você compra outros ativos. Eu invisto em renda pública, como é que chama? Renda fixa, até renda variável também. Mas criptomoeda é um negócio que eu nunca me envolvi. É só uma curiosidade, tá? Muitos economistas, na verdade, todos os economistas que eu conheço que investem, nenhum se envolveu com isso aqui. Isso aqui geralmente é a pessoa que quer ganhar dinheiro muito rápido por algum motivo, que quer arriscar muito, ou então a pessoa desinformada que entra nesse mercado achando que só vai aumentar, e nem sempre isso acontece. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que não é economista, que foi nessa onda de mercado, comprou R$ 5.000 em criptomoedas, se eu me lembro, comprou parcialmente uma criptomoeda e perdeu R$ 2.000. E aí a pessoa não tinha. Na verdade, eu acho até que ela comprou por aqui, tá? Em 2017. Mas a pessoa, além de não ter conhecimento também, quando caiu, ela falou: olha, não vale mais a pena para mim, vendeu, assumiu o prejuízo. Mas veja que se tivesse segurado, teria ganhado dinheiro. Mas isso aqui é como eu falo, criptomoeda não existe fórmula mágica, tá? Se alguém lhe falar que ganha dinheiro com criptomoeda porque adivinha o que vai acontecer, essa pessoa provavelmente não está falando com a verdade não, tá? Criptomoeda é um ativo maluco que pode subir, pode cair. Isso daqui você pode gastar, vender o carro bom seu e comprar uma criptomoeda inteira de R$ 80.000, tá? Eu não consigo lhe dizer daqui a 2 anos quanto isso aqui vai valer. Pode valer zero, pode valer R$ 500.000. Entendeu? É só isso que eu quero dizer. E também eu queria puxar esse gancho, né? Porque a gente está falando de oferta monetária e a criptomoeda é um exemplo bem interessante. E hoje em dia você escuta falar muito sobre isso, né? De criptomoeda. E eu achei que era legal a gente trazer para a sala de aula. Beleza? Pessoal, por hoje é isso, tá? Abraço e até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, manda lá no e-mail, tá? Não só sobre a aula, mas também, Renan,
eu tenho curiosidade sobre criptomoeda, de como funciona. Me fala também, tá? Que eu respondo. Por hoje é isso, tá bem?